Vamos lá. Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13. E assim que você encontrar, diga graças a Deus. Versículo 18. Evangelho de São João, capítulo de número 13, versículo 18. Posso ler? Está escrito assim, Jesus dizendo: não falo de todos, mas, Jesus dizendo, não falo de todos, não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Amém? Vou ler mais uma vez Jesus na mesa da ceia se referindo que há entre eles, entre os escolhidos, um que abortou esse processo. E ele diz: não falo de todos, não falo de todos vós. Eu bem sei, Jesus diz, eu bem sei, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento, os que tenho escolhido. Quem crê que Jesus sabe quem ele escolhe, hein? Isso é bom, porque se dependesse de nós, fazemos escolhas erradas, como você aprendeu sexta-feira. Sexta-feira você viu que a escolha de Deus e as escolhas que os homens fazem. E Jesus disse: eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, olha só que impressionante, o que foi chamado para uma intimidade, o que foi chamado para uma relação pessoal, de se assentar à minha mesa, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. É um escolhido, mas ele abortou, se rebelou, se voltou contra mim. Jesus disse: está entre os escolhidos, está entre os escolhidos. E isso é impressionante, que isso vai até a mesa da ceia, isso vai até o momento ápice da vida do Cristo, o Senhor. E esse escolhido aqui, que abortou o seu processo de escolha, está de forma insensível na ceia. Ele tem conhecimento da barbárie que já fez, da trama, de tudo, e ele está numa insensibilidade, como se nada tivesse acontecendo ali. Mas Jesus disse: olha, eu sei quem eu escolhi, eu sei, mas para se cumprir as Escrituras, vai se cumprir as Escrituras sobre ele, porque ele não quis, durante 3 anos e meio, ele não quis ouvir a voz, não quis se sujeitar, e aí ele passa por um processo de total desconstrução do que deveria ser construído nele. Eu vou ler agora o versículo 18 e você repete comigo, vamos lá. Jesus dizendo: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Diga: eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Você crê que Jesus ele não erra? Quem crê que Jesus aqui não erra? Eu também, eu creio que ele é infalível. Pô, pastor, mas ele escolheu um e olha só, escolha errada. Não, ele escolheu a pessoa certa. Ele escolhe as pessoas certas. Ele não erra.
Paulo disse que é impossível que Deus minta, e se ele falou que conhece quem escolheu, ele conhece. Você crê que ele te conhece? As pessoas pensam que lhe conhecem. Teu pai e tua mãe pensam que te conhecem. Tua mãe, teu esposo pensa que lhe conhece. Tua esposa pensa que lhe conhece. Mas ninguém conhece ninguém tão bem e tão profundamente como o Senhor Jesus conhece as pessoas. Porque a pessoa pode até se passar por escolhido, mas Jesus sabe quem é escolhido e quem não é escolhido dele. Eu sei quem eu escolhi. Eu sei. Então você que crê que Jesus sabe, tem conhecimento de tudo isso, desocupe as tuas mãos e use para dar a tua melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força essa palavra. E enquanto você aplaude, vai glorificando, vai dando glória, vai dizendo: Senhor, eu quero ser um escolhido do Senhor. Isso, aplaude e dá glória, aplaude e glorifica. Isso, aplaude e dê glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nesta manhã e nós queremos ouvir da tua voz e do teu Espírito. Então toma o teu lugar de honra nesta manhã, fale conosco através da tua palavra. Prepare o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber, e ao abrir e fechar dos meus lábios, me dê a palavra da sabedoria, da ciência, do conhecimento, e que esta palavra vá com virtude e autoridade, e penetre na alma e no espírito de cada ouvinte, e faça nova todas as coisas, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podem se sentar, por gentileza. Pode sentar-se. Amados, como eu te disse, as pessoas, ela tem uma leve impressão, elas têm essa presunção de achar que conhece o outro. Isso é uma presunção humana, porque nenhum homem, por mais que ele seja um QI de inteligência, um coeficiente de inteligência acima da média da sociedade, ele consiga ainda discernir coisas humanas, mas dificilmente, e eu não quero ser presunçoso no que eu vou te falar, mas eu tenho convicção pessoal de que é impossível um humano conhecer o outro profundamente. Conhece de forma superficial, de forma exterior, devido a ações da pessoa, comportamento, devido ao seu comportamento, às atitudes comportamentais e devido o que a pessoa fala. Você tem uma leve dedução de achar que conhece a pessoa. E nisto muitos acabam se fiando e dizendo: não, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Você pode viver 100 anos com a pessoa, ou até estar casado com ela, caminhar com ela, andar com ela, viver 100 anos, mas você não a conhecerá totalmente, o que esta pessoa é capaz de fazer e de realizar. Por isso é um risco muito grande achar que você pode conhecer a pessoa. Tem tanta gente que acaba se surpreendendo durante a vida. Eu achava que conhecia fulano, eu achava que conhecia ciclano. Nada. Você, na sua presunção, achando que é Deus, pode conhecer as pessoas, mas ninguém pode conhecer as pessoas. Somente Deus e o Espírito de Deus conhecem profundamente o ser de cada homem.
E é tão importante eu e você entender isso para que você não tire conclusões acerca da vida de ninguém e não se torne juiz de você mesmo, porque quando você julga, você está sendo juiz de você mesmo. Você tem que ter esse conhecimento de que só Deus tem essa presciência. E Ele tem essa presciência antes mesmo de você ser um gameta. Ou melhor, antes mesmo de você ser um embrião no útero da tua mãe. Antes mesmo de você ser cérebro pensante. Ou até mesmo antes mesmo de você começar a ser entrelaçado entre o espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe, antes mesmo, Deus já te conhecia, mesmo antes. Por isso que eu te disse, é uma presunção gigantesca do homem achar que conhece o outro. Eu te conheço, fulano, tu não conhece nada, é presunção sua. Presunção. Você só tem uma leve impressão dos comportamentos e do que a pessoa fala, e aí você usa isso simplesmente para tomar algumas atitudes e para poder se defender de qualquer alguma ação contrária a você que a pessoa vier a fazer. Mas só Deus é que sabe realmente quem é você. E Ele sabe disso antes mesmo de você nascer. E Ele disse ao profeta Jeremias, quando Ele chamou Jeremias e escolheu Jeremias para ser profeta de Israel e profetizar o cativeiro babilônico, Ele chama a Jeremias e Jeremias começa a se esquivar do seu chamado, porque Jeremias era muito novo, Jeremias tinha medo, Jeremias achava que o povo não ia receber a mensagem dele, porque ele era muito novo, não era eloquente, e tinha muito medo. E aí Deus fala para Jeremias que antes mesmo que Jeremias fosse formado no ventre da mãe, ele já o conhecia. E olha só aqui no capítulo número 1 de Jeremias, quando Deus diz claramente acerca disso, que tu nem foi formado, mas eu já te conhecia. Então a escolha de Deus não se dá, escute isso, porque você é bonitinho, porque você é rico, porque você nasceu numa família melhor. A escolha de Deus não se dá com base na tua formação acadêmica, na sua esperteza. A escolha de Deus não se dá com a tua existência física, ela transcende a existência física, ela é antes de você existir como ser. Olha Deus dizendo a Jeremias aqui, no capítulo de número 1, versículo de número 4, assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, ou seja, tu era só espermatozoide e óvulo, antes que tu fosse formado no ventre, eu te conheci, no tempo presente, não é te conhecerei, eu sei quem tu é, antes de tu ser formado. Então, deixa eu te dizer, nem você mesmo às vezes conhece você tão bem. Você pensa que se conhece, nem você se conhece, de maneira que você, muitas das vezes é tão simples provar isso, que você não tem conhecimento de você mesmo, é que você se perde muitas vezes na vida e tenta encontrar o eixo da vida para tentar retomar a sua jornada. Diferente que Jesus disse, bem sei eu quem eu sou e de onde vim, ou seja, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Jesus afirmou isso, eu sei quem eu sou, eu tenho um autoconhecimento de mim, eu sei quem eu sou. Então o homem, ele tem essa presunção de auto se achar que se conhece também, mas Deus disse, antes que eu te formasse, antes que você fosse gente, olha, você vê que a nossa presunção nós somos seres muito presunçosos. Olha o que Deus está dizendo, tu não era gente,
E tem gente que se acha porque conseguiu alguma coisinha na vida, né? Porque conseguiu andar sobre os pés, consegue falar, consegue gesticular, já pensa ser alguma coisa. Deus disse: tu não era gente, Jeremias, tu não era ser, tu não era um ser vivo, tu era só células embrionárias, tu só era um punhado de um aglomerado de células, tu não era nem formado. Eu te conheci, e antes que saísse da madre, ou seja, eu te santifiquei, ou seja, te separei. A palavra santificar aqui é de separar. Deus disse: eu te escolhi, eu fiz uma escolha de você antes que você viesse a ser gente. E antes que você saísse, antes que a tua mãe, na hora do parto, você nascesse, antes de você sair, eu já estava te separando e te santificando, te separando para ser meu, para ser alguém a quem eu vou usar do meu jeito. E se o homem vai aceitar ou não, não importa, mas eu, antes de que você fosse gente, você é gente hoje, porque eu, antes de você ser gente, eu já sabia quem você ia ser. Por isso que eu, com todo respeito aos demais, eu pouco me importo com o que os outros acham ou pensam acerca de mim, ou falam de mim. Não tem peso nenhum, nunca teve para mim. Nunca fiquei entristecido pelo que as pessoas acham ou pensam ao meu respeito, porque quem me conhece é Deus. Quem te conhece é Deus. E aí você tem que ter isso na mente. E quando isso daqui despertou dentro de mim, há 20 anos atrás eu estava trabalhando debaixo de um sótão, colocando calha, no Granja Viana. Tinha acabado de me converter, poucos meses, e eu tinha que comprar o uniforme de obreiro. Aí eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro e também colocar calha. E quando essa palavra, até hoje, meu chamado se baseia-se nesse chamado de Jeremias, que na época eu tinha 18 para 19 anos também, comecei a pastorear com 19. Eu fiz dessas palavras de Jeremias as minhas sem conhecer a Bíblia. Foi quando eu, na hora do almoço, esquentando uma marmita, num negócio com álcool e óleo, ali para poder esquentar, nós fazíamos isso, na hora do almoço, e eu fui abrir a Bíblia, muito angustiado. Eu abri a Bíblia para conversar com Deus, e me deu esse texto, e depois o meu pastor pregou, e depois uma irmã falou comigo o mesmo texto, no mesmo dia, 3 vezes, que eu entendi o que é ser um escolhido, o que é ser um chamado de Deus. E quando despertou essa consciência dentro de mim, de que o que é ser um escolhido, que nós não temos consciência de quem nós somos, nós não temos conhecimento de quem nós somos, por isso que nós se perdemos durante a vida, e Deus é quem nos conhece perfeitamente, na íntegra. E quando você começa a andar com Deus, e Deus andar com você, você também começa a auto se conhecer. O escolhido, ele conhece a si. Jeremias até então não sabia que era um escolhido, mas quando Jeremias descobre que ele é um escolhido de Deus, e que Deus vai estar com ele, e ele agora se autoconhece, todo esse complexo de inferioridade, de pequenez, de insuficiência que habita dentro de Jeremias, dissipa completamente, porque agora Jeremias sabe que ele é conhecido de Deus. Então acaba-se toda essa questão de perda. Jeremias até então talvez não sabia para onde ia. Jeremias não sabia para onde que a vida dele estava indo e que fim seria a vida dele, mas quando ele tem um autoconhecimento agora de Deus, do Espírito de Deus dizendo: eu te conheço, eu sei quem tu é, e tu é isso daqui, e tu vai ser um escolhido meu para ser isso daqui, todos os pavores de Jeremias se acabam.
Muitas das vezes você está vivendo uma vida temerosa, com medo, apavorado, apavorada, preocupada com o que vai ser o futuro, como que vai ser as coisas. Você anda angustiado com as coisas que acontecem, você não consegue resolver os seus problemas financeiros, você não consegue resolver os seus problemas sentimentais, você não consegue resolver os seus problemas familiares, você tem até conflitos acerca da fé, se realmente você deve servir a Deus, será que realmente eu estou no caminho certo? Até na vida espiritual você ainda não se encontrou. Quando você vive assim, não sabendo quem você é, não sabendo qual o plano de Deus, o objetivo de Deus para a tua vida, você vive aqui sem rumo nessa vida. Você vive uma vida sem saber para onde você está indo. Você vive a Deus dará, pensando que é só trabalhar, comer, pagar conta e sofrer muito nessa vida. Quando você não sabe o que Deus tem para você, o propósito de Deus para a sua vida, você fica totalmente perdido e perdida nesse mundo. Quantas pessoas estão indo parar nos divãs da psicologia e da psicanálise, porque estão em conflitos consigo mesmo, porque não sabe nem quais são as suas identidades. Ou seja, tem gente que não sabe, nem se decidiu ainda se vai ser homem ou se vai ser mulher, de tão perdido, de não saber quem é a si mesmo, por não saber da sua própria natureza existencial. Então fica perdido na vida, e é uma vida angustiante. Pessoas que não sabem para onde vai, pessoas que não sabem o que vai ser da sua vida, é viver de forma angustiante, é uma incerteza que não tem tamanho, é viver sabendo, será que as coisas vão dar certo na minha vida? Será que as coisas vão desenrolar? Será que esse ano as coisas vão dar certo? Será que o ano que vem as coisas vão funcionar perfeitamente na minha vida? Jesus disse: bem sei eu quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Um escolhido de Deus não fica perdido aqui nessa vida com incertezas. Um escolhido de Deus, ele escolhe segundo Deus, e se ele escolhe segundo Deus, ele vive segundo Deus, e se ele vive segundo Deus, não há por que ficar perdido nessa vida. Ele sabe que veio de Deus, vai voltar para Deus e vai andar com Deus aqui nessa terra. Não há motivo de viver angustiado: o que será da minha vida? O que será dos meus filhos? O que será do meu casamento? O que será do meu patrimônio? O que será da minha vida pessoal? Não! Deus disse: eu te conheço, eu já sei o que vai acontecer com a tua vida antes mesmo de você ser gente. Agora, eu estou disposto a viver o que Deus tem para mim? Ou eu prefiro viver segundo as minhas escolhas? Jeremias disse: não dá para mim esse negócio de ser profeta, todo mundo vai me rejeitar. Talvez você diga outras coisas, mas Jeremias, tu está vindo a esse mundo, tu veio a esse mundo para isso, tem um propósito. Você não caiu de paraquedas neste mundo para passar uma jornada de 70 anos sofrendo, gritando de angústia, de traumas, sofrendo porque não tem dinheiro, sofrendo por causa de filhos, sofrendo por causa de casamento, sofrendo por causa das questões sociais. Não, você veio neste mundo com um propósito específico, e se você se colocar naquilo que eu tenho para a tua vida e ser o meu escolhido, as coisas vão ser diferentes para você. Ou você escolhe viver como um escolhido meu, ou você vai escolher viver por conta própria, porque Deus respeita o teu livre-arbítrio, sim ou não? Ele nos escolheu, Ele nos conhece antes de sermos gente. Mas quando nós nos tornamos gente, o problema é que quando nós tornamos gente, antes de nos tornar gente, Deus já sabe tudo que nós vamos ser, projetou. Deus é que faz todas as coisas, tudo existe e subsiste por causa dele, como disse em Colossenses. Mas quando nós nos tornamos gente, e quando eu digo gente, é quando nós nos tornamos conscientes, porque até uma certa idade, as crianças não têm consciência da sua existência, tem? Nenhuma. Se eu pegar o Natan, o Benjamin, você vai ver que ele sabe que está vivo. Acho que nem sabe que está vivo, ele não sabe nem o que é estar vivo.
Ele sabe que a barriga diz que está com fome e que é o leite dele. Ele sabe que tem que ir no banheiro porque dá vontade. Ele vive segundo as vontades do corpo biológico. Mas ele não tem conhecimento nenhum do que é viver. Mas quando começa a se tornar gente, que é na pré-adolescência, nós achamos que nós somos conhecedor de tudo. E aí começa a vir a pré-adolescência, a adolescência. E aí nós vamos nos desvirtuando do que Deus escolheu para o seu escolhido. E aí a gente vamos escolhendo e fazendo as nossas próprias escolhas sem Deus estar nela. Aí já começa a quebrar a face, já na juventude, porque começa a querer ser rebelde e diz: eu namoro quem eu quero. Aí começa a ter fragmentos e sofrimentos de desilusões amorosas que vai sobrecarregando a alma e vai se tornando uma alma angustiada e uma alma totalmente ferida de sentimentos amorosos, e aí não consegue se relacionar bem durante a vida, numa vida conjugal, e um casamento péssimo, porque começa a se desvirtuar. Profissionalmente a mesma coisa. Deus tem um talento nato na pessoa. Deus disse: eu te conheci, eu te fiz para ser isso. Não, mas ela diz: eu não gosto, eu quero seguir outras coisas porque dá dinheiro. Eu trabalho nessa profissão porque dá dinheiro, não porque eu gosto mesmo é de outra. Aí a pessoa segue aquele caminho que Deus não escolheu para ela. E ela vai vivendo segundo as suas escolhas pessoais, e aí vive uma vida profissional de cão. Trabalhar é um peso desgraçado. A pessoa já vai trabalhar pensando em voltar para casa. Aí fica das 8 da manhã até o final do dia tentando matar as horas no trabalho, porque o trabalho é chato demais. Não vive segundo o que Deus escolheu para si. Então a vida se torna tão pesada, tão difícil, a vida se torna tão ruim, péssima, que a pessoa começa a ter desgosto e diz: por que eu nasci? Por que meus pais me trouxeram para esse mundo? Melhor seria eu nem ter nascido, porque parece que eu nasci só para sofrer, pastor. Você não nasceu para sofrer, foi as tuas escolhas que te levaram a um sofrimento e uma vida caótica. Foi você querendo escolher os teus próprios caminhos e não o que Deus escolheu para você. E aí nós fomos, com todo respeito, nós fomos quebrando a cara. Muitos despertam antes e encontram Deus e diz: encontrei o meu propósito em Deus, Deus me escolheu, deixa eu viver segundo o que Deus tem para a minha vida. Mas outros passam pela adolescência, pré-adolescência, adolescência, maturidade, chega na velhice ainda frustrado com a vida. E talvez você está vivendo assim, frustrado, frustrada, decepcionado com a vida. E você está achando que está decepcionado com as pessoas. Você não está decepcionado com as pessoas, você está decepcionado com você mesmo por não ter se encontrado na vida ainda. Mas eu estou aqui pela virtude do Espírito de Deus para te dizer que Deus te escolheu e projetou você para viver uma vida diferente da qual você está vivendo. Agora você tem que ver se você está vivendo como escolhido de Deus, como eu já ministrei domingo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a mensagem de hoje é outra. Mas Deus disse: eu te conheci antes de tu ser gente, para que quando você fosse gente, vivesse como um escolhido meu. Só que, como eu te disse, nós durante a vida nós vamos se esquecendo disso, e vai vivendo cada um do seu jeito. E para que colocar Deus no meio, né? Eu vou fazendo as minhas escolhas que eu acho que são boas para mim, mas eu não quero viver como escolhido de Deus, porque muitas coisas que Deus escolhe para mim é difícil, pastor. É porque o escolhido não vive segundo a sua vontade, vive segundo a vontade de Deus. E coisas que Deus nos escolhe para a gente, não sabemos muitas vezes nem como explicar, mas temos que viver, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força. E aí você foge daquilo que Deus escolheu para você. E aí você arrumou um pipinão para a tua vida, não arrumou? Tu arrumou um problemão financeiro, conjugal, com filhos. Você diz: ai meu Deus, Deus podia me dar outros filhos, pastor.
Não, agora você tem que segurar esse daí e ajustar tudo de novo para aquilo que Deus escolheu. Você tem que colocar tudo na linha agora daquilo que Deus escolheu para você. E aí, eu quero voltar com você porque ele disse lá em João, vamos voltar lá no texto, para nós avaliarmos isso daqui. Olha só o que acontece com o escolhido. João capítulo de número 13, aonde nós iniciamos. Jesus está na ceia. Jesus está a horas de ser preso e executado. João 13, verso 18. Não falo de todos vós, Jesus disse, não é todos vós. Tem um aí que não quer viver como escolhido, não quer viver segundo o que eu escolhi para si. Ele se desvirtuou. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Eu tenho consciência de quem eu escolhi. Eu conheço cada um que eu escolhi. Jesus não foi pego de surpresa na traição de Judas. Jesus sabia quem era Judas desde o princípio. Jesus conhecia Judas na íntegra, como conhecia os outros 11. Jesus tinha total conhecimento de quem era Judas. Talvez foi uma surpresa para os 11, mas não para Jesus. Talvez a tua vida está sendo uma surpresa para você, não para Jesus. Talvez você está surpreso com as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas para Jesus não é surpresa nenhuma. Ele já sabia que você ia chegar até aqui. Ele já tinha conhecimento de que isso iria acontecer na sua vida antes mesmo de você nascer, como diz o salmista, que a palavra ainda nem me veio à boca, ele já sabe que eu vou falar. Ele disse, eu conheço, eu sei quem sois, vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Ele sabia a qualidade de cada um dos discípulos que ele escolheu, mas um dos 12 escolhido, Judas, da qual ele está se referindo aqui, aí ele cita o Salmo 41, versículo 9, Jesus cita aqui no jantar, o Salmo 41, versículo 9, um amigo íntimo se levantou contra mim, o que comia pão comigo à mesa. Ele cita o Salmo 41, quando Davi se refere a Aitofel, que comia pão na mesa de Davi e traiu Davi pelas costas. Ou Absalão, filho de Davi, porque Jesus cita isso daqui, olha, no capítulo de número 13, versículo de número 18, a parte B, mas para que se cumpra a escritura, Salmo 41, 9, o que come pão comigo, ele cita a parte A do versículo do Salmo 41, verso 9, que Davi se refere à traição de Aitofel. O que come pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Comer pão na mesa do rei, da qual Jesus está citando e qual Davi fala no Salmo 41, isso daqui era uma posição, olha só, é a pessoa não se conhecer realmente quem ela é, porque comer pão sentado à mesa tinha a ver com uma pessoa muito especial para o rei, ou um ministro de estado, que sentava à mesa do rei para comer pão, ou um membro da família. Então é quando Davi cita esse salmo, Davi está falando de alguém que era muito especial para ele, que era alguém, podia ser um ministro de estado como Aitofel, e também como membro da família Absalão, que o traiu, que queria matar o próprio pai e tomar o poder de Davi. Então quando Jesus cita isso daqui, que o que come pão comigo à mesa, Jesus está dizendo, alguém que eu tenho aqui muito especial, alguém que eu considero como ministro de estado, não de ordem física, mas ministro do reino de Deus, do estado celestial, alguém que faz parte da família de Deus, não se conhece, mas eu conheço.
Ele não tem conhecimento de si, é um escolhido, mas não conhece a si mesmo, a ponto de ser capaz de me trair. Alguém que tem uma posição, alguém que tem um status no reino dos céus, porque Judas, de quem Jesus está falando, foi chamado para ser um dos 12 apóstolos. No livro de Apocalipse está escrito que os 12 apóstolos serão juízes e julgarão a nação de Israel. Jesus está dizendo: eu escolhi e promovi a um status celestial que nenhum outro na raça humana vai ter o privilégio que vocês 12 terão. Judas se deixou em algum momento, passou de escolhido a ser um diabo, um homem escolhido por Deus, muito especial, porque quem assenta à mesa é só alguém que é muito especial para você. Jesus tinha Judas como uma pessoa muito especial, como Jesus tem eu e você como alguém muito especial, a qual sentamos à mesa dele. Como escolhido, ele nos escolheu para se assentar à mesa dele. Mas escute o que eu vou te dizer: você pode ser um escolhido de Jesus e se assentar à mesa como um diabo. Vou repetir o que é forte, isso que eu estou te dizendo. Você pode chegar como escolhido diante de Jesus, mas se assentar à mesa como um diabo. Você pode se assentar à mesa como um escolhido de Jesus, alguém especial, alguém como ministro e representante do reino de Deus, chegar como membro da família de Jesus, mas se assentar à mesa como um diabo, deixar de ser escolhido e tornar-se um diabo. Pastor, que é isso? Jesus não falaria isso. Não, abre em João capítulo 6, versículo 70. Olha o que Jesus disse: eu não vos escolhi vós os 12 e um é o diabo? Olha só, dá uma olhada. João 6, olha que coisa, quem falou foi Jesus, não é o pastor Sirlei não. Pode ser escolhido, mas se assentar à mesa como um diabo, porque eu escolhi, e eu sei quem eu escolhi. Eu escolhi para ser alguém especial, para ser ministro de Estado, para ser alguém que se assenta à mesa comigo, como membro da minha família, do reino de Deus, como meu irmão, mas se tornou um diabo. Deixou de querer ser um escolhido para se tornar um diabo na mesa do Senhor. E olha que Jesus aqui em João capítulo 6, ele está falando do seu corpo e do seu sangue. Quem come o meu corpo e bebe do meu sangue tem parte em mim e eu nele. Jesus está falando da sangue aqui no capítulo 6. E é nesse momento que Jesus vai dizer que um dos 12 escolhido é um diabo. Olha aqui, acompanhe. João 6, verso 70. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha só. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi, é uma escolha, eu vos escolhi, a vós os 12, e um de vós é o que, igreja? Um de vós é o que? Judas sentou na mesa da ceia não como escolhido, mas como um diabo. Ele foi uma escolha de Jesus. E quem enviou Judas para Jesus? Quem que foi? Quem enviou Judas para Jesus? Se Judas é um escolhido, se Deus nos conhece antes mesmo de ser gente, quem é? Jesus responde no mesmo capítulo 6: ninguém vem a mim se o Pai não me der. Quem enviou Judas foi Deus. Olha aí no capítulo 6, olha que contradição, minha gente. Parece até contraditória a Bíblia, como é que Deus manda um diabo? Não, Judas não foi como diabo, Judas tornou-se um diabo. Judas foi escolhido debaixo de oração. Mateus, Jesus subiu ao monte para orar, para escolher os 12.
Jesus orou para escolher. Quem orou não foi eu, o homem, não foi o... Quem orou foi o próprio Deus para escolher 12. E escolhendo 12, um tornou-se diabo. Escolhido para ser especial, porque só assenta à mesa quem é especial, sim ou não? Foi escolhido para sentar à mesa do rei, foi escolhido para ser ministro de estado do reino dos céus, foi chamado, escolhido para fazer parte da família de Deus, mas preferiu se tornar um diabo. Olha só, versículo 65, e dizia Jesus: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for o quê? Judas está ali como escolhido porque o Pai o colocou ali. É um escolhido. Deus conhece Judas. Judas não nasceu ruim. Judas não nasceu perverso. Judas não nasceu maligno. Judas não nasceu ladrão. Judas não nasceu com desvio de conduta. Ninguém nasce. Nós nos tornamos durante a vida. Porque Deus nos escolheu e nos chamou para sermos bênção nessa terra. Judas não nasceu dessa forma. Judas não nasceu maligno. Ele tornou-se maligno. Judas não nasceu com desvio de conduta. A conduta dele e o comportamento dele foi se desviando com o tempo. Ele é um escolhido. Deus o enviou até Jesus. Olha só, como pode isso, né, minha gente? Porque só pode ser escolhido se o Pai fazer você se chegar até Jesus. Dizia, pois isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Como um homem escolhido, que Deus conhece antes mesmo de existir, torna-se um diabo. Jesus disse: não vos escolhi vós os 12? E um é o diabo. Um se tornou diabo. Como que Judas abriu o coração para se tornar isso? Vamos aqui no Evangelho de João mesmo, porque ele vai começar a ser influenciado por Satanás. Ele deixa começar o coração dele ser influenciado pelas coisas dessa vida. Um homem que foi escolhido por Deus começa a ser influenciado pelas coisas deste mundo. Você vê como é que a pessoa vai se tornando um diabo? Vai se iludindo com as coisas dessa vida, vai se iludindo com as coisas desse mundo, e vai abrindo mão e abortando o processo de escolha. Porque é Deus que escolhe. Lembra de Paulo na terça-feira que eu ministrei? Vós para mim é um vaso escolhido. É Deus que escolhe. E olha aqui em João capítulo 12 como Judas vai se tornando um diabo, como Satanás vai influenciando ele, e ele vai comportando-se de forma maligna durante a vida. João capítulo 12, versículo de número 4, Jesus está num jantar, e uma mulher, Maria, derrama 1 libra de unguento de nardo puro sobre Jesus, e começa a enxugar com seus cabelos. Então Judas, aqui no verso 4, então um dos seus discípulos, um dos escolhidos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Falsa piedade. Quando você começa a agir com falsa piedade, Satanás começa a te influenciar para você agir com falsa piedade, que você é piedoso, que você é um crente, que você começa a agir com a falsa piedade, parecendo que tem uma auréola sobre a cabeça, mas na verdade tem um chifrezinho e um rabo mesmo de diabo. A pessoa se engana na sua falsa piedade. Olha só, verso 6, aí a explicação. Ora, ele disse isso não pelo cuidado, veja que ele não está nem aí para ninguém pobre, meu amado. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Porque ele era ladrão e
tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele sorrupiava na miúda, no quietinho, como ninguém estava vendo, ninguém sabendo. Mas Jesus te conhece, sim ou não? Sim. Ele te conhece. Como que ele te conhece? Ele te conhece que ele te formou não para fazer um troço desse. Ele te conhece que você foi criado para falar a verdade, mas você mente, você engana, trapaceia as pessoas, compra, não paga. Ele sabe, conhece isso, ele tem conhecimento dessas coisas. Ele não fez Judas para isso, mas Judas começa a se comportar com seus interesses pessoais. Então, como a pessoa começa a tornar-se um diabo? Como que um escolhido se torna um diabo? Ele começa a defender os seus interesses pessoais. O que importa é que eu me dê bem, que os outros que se rebente, que os outros que se dane, que os outros que fiquem no prejuízo. Eu me dando bem é o que importa. Como Judas vai se tornando um diabo? Interesses pessoais. Como Judas vai deixando de ser um escolhido para ser um dos 12 escolhido, para ser um diabo. Começa a se preocupar com seus interesses pessoais. O projeto pessoal dele vale mais do que o projeto de Deus que escolheu para ele. O projeto pessoal dele de vida vale mais do que o que Deus projetou para ele. Cuidado com o que você colocou no seu projeto pessoal para 2021, para os seus projetos não ser maiores, achar que são maiores do que Deus projetou para você. Porque Judas está defendendo os seus interesses pessoais, os seus projetos pessoais de poder, os seus projetos pessoais de ganho, o seu projeto pessoal de vida. O que eu posso ganhar com esse Jesus agora? E o escolhido não vive segundo os seus projetos pessoais. Nós projetamos, nós determinamos alguma coisa, somos firmes, mas a última palavra, quem determina o que é bom ou não para a nossa vida, é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nos predestinou para que fôssemos semelhantes a Ele em glória em Cristo Jesus. Senão você vai acabar passando de escolhido para um adversário de Deus, acusador, opositor. Diabo, Satanás, o opositor. Judas começa a defender livremente os seus interesses pessoais, porque ele carrega a bolsa, ele tem acesso ao reino. Como escolhido, ele tem acesso ao reino. Como escolhido, ele tem acesso a Jesus constantemente, mas está vivendo como o quê? Diabo, porque o ladrão vem senão a matar, roubar e o quê? Ele é ladrão. Judas é um diabo. Judas está se tornando um diabo dia após dia no ministério de Jesus, andando com Jesus e virando o diabo. Pode um troço desse? Tem gente que está na igreja, parece mais um diabo do que Jesus. Anda com Jesus, mas é um diabo. É um diabo dentro de casa, é um diabo no trabalho, é um diabo dentro da igreja, é um diabo na sociedade, é alguém que só joga contra, é alguém que não vive como escolhido de Deus. Um escolhido dá fruto. Não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Fruto não fala de riqueza, fruto fala de caráter, de boa personalidade. Um escolhido, ele muda para viver segundo Deus, segundo o que Deus projetou para si. Mas Judas no ministério de Jesus vai se tornando um diabo sem perceber, vai se tornando opositor sem perceber. Ele vai se tornando esse diabo, e isso vai crescente. Olha só aqui no capítulo de número 22 do Evangelho de Lucas, olha só como é que é o interesse pessoal dele. Lucas 22, versículo de número 1. Olha só, Satanás agora não só mais influenciou,
Ele agora que estava sob a influência do diabo, agora o diabo começa a ter acesso a ele. Um escolhido cujo diabo tem entrada direta no corpo dele. Olha só, Satanás vai entrar em Judas agora. Não é mais influência, não está mais influenciando os pensamentos, não está mais influenciando o comportamento e o que ele fala. Agora o diabo entra em Judas e se torna um com Judas. Olha aqui no capítulo 22, verso 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em quem? Passou do nível de influenciar. Tem pessoas que são chamadas por Jesus Cristo e escolhidas, sofrem influência do diabo. O diabo influencia o pensamento da pessoa, influencia o modo dela se comportar, dela agir. Mas vai chegando uma hora que o diabo já não se contenta mais em influenciar a pessoa e quer se apoderar dos escolhidos. O diabo disse: eu preciso entrar nele. E ele é o ideal. Entre os escolhidos, ele é o que dá para assim a gente incubar nele. Vamos incubar em Judas. Eu vou entrar nele e ele vai ser um instrumento meu. E o diabo, na hora que teve a oportunidade, não hesitou. Você lembra que Jesus ainda disse acerca de Pedro, quando Pedro disse: não, de maneira nenhuma te negarei, etc. Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como te ciranda o trigo, e eu roguei por ti para que não desfaleça a tua fé, senão tu ia se desviar. Eu roguei por ti, senão tu vai... Pedro quase se desvia. Todos foram atacados e influenciados por Satanás, mas Satanás só conseguiu entrar em um, Judas. Satanás pode influenciar os escolhidos, mas ele só pode entrar em você e dominar você se você permitir. Ele vai te influenciar, ele vai dizer: olha, faz assim, ele quer que você pense desse jeito. Você pode viver sobre a influência do maligno. Não era para viver como escolhido, é para viver sob a influência do Espírito de Deus. Mas muitos escolhidos são influenciados por Satanás, por espírito das trevas. Mas chega uma hora que o Espírito penetra na pessoa, como diz aqui: e entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, o qual era um escolhido. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como lhe entregariam, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Vamos te dar o que você gosta, vamos te dar dinheiro. E olha o que diz aqui no Evangelho de Mateus capítulo 26, olha só, Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 14, Evangelho de São Mateus capítulo 26, versículo 14, olha o que Judas falou para os principais dos sacerdotes, olha qual foi a palavra que ele deu, Satanás já dentro dele. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim, capítulo de número 26, verso de número 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais do sacerdote e disse: que me quereis dar? Atende a minha demanda, o que vocês querem me dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Então, desde então, ele buscava oportunidade para o entregar. Judas disse: o que vocês podem me dar? Interesses pessoais. Judas dizendo: olha, atende a minha demanda, que está resolvido. Vocês querem matar Jesus e eu tenho como entregá-lo. Eu ando com ele, eu sou um escolhido dele, e eu vou procurar oportunidade e digo a vocês: mas o que vocês podem me dar? Um escolhido não vive assim, o que você pode me dar? Um escolhido vive: estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida. Esse negócio, o que você pode me dar, não é coisa de escolhido. O que você pode me oferecer? Ele está em busca totalmente dos seus interesses pessoais.
O que te torna um diabo é você mergulhar nessa vida de louca por querer encontrar os seus interesses pessoais, achando que o sentido da vida está em atender os teus interesses pessoais. O sentido e a compreensão da vida está em ter Jesus em você, porque se Jesus estiver em você e você estiver em Jesus, tudo você vai compreender, entender, e se você estiver nele e ele em você, o diabo não terá parte na tua vida, e você não será um diabo, mas será sempre um escolhido e uma escolhida de Deus, para que vá e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo que pedirdes a Deus, em nome de Jesus, ele vos conceda, e o nome do Pai será glorificado, em nome de Jesus Cristo. Aí você pode pedir como escolhido, e ele concede. João 15,16: tudo que pedirdes em meu nome o Pai concederá, porque eu estou em vós e vós está em mim. Pastor, estou pedindo e não estou recebendo. Será que não está mudando aí de âmbito, de escolhido para outra coisa? Porque Deus não atende pedido de diabo, atende? Sim ou não? Não. Deus não atende. Deus não ouve a pecadores. Deus não atende pecador. Deus não atende a demanda de quem pede, se não for um escolhido. Precisa ser um escolhido, porque se não é um escolhido, não tem como você viver a bênção de Deus. E o mais impressionante, que a pessoa que age como um diabo, igual Judas, é dissimulado. É dissimulado. Olha só, veja aqui comigo Jesus dizendo aqui no capítulo 26 mesmo, de Mateus, olha no verso 24, Jesus dizendo: e em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele, diga comigo, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria, diga comigo, bom seria por tal homem não houvera nascido. Jesus disse: olha, alguém que quer viver como o diabo é melhor nem ter nascido. Aí Judas é dissimulado. Judas é dissimulado. É a pessoa dissimulada, você fala com ela, ela, não, é tudo bem, sou eu. O cara acabou de vender Jesus, sabe que está fazendo a coisa errada e fica com dissimulação. Olha aqui que ele fez. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? Ô mestre, sou eu que estou fazendo alguma coisa errada aqui, como os escolhidos? Ô mestre, será que sou eu mesmo que sou a ovelha negra do rebanho? Dissimulado, está fazendo a coisa errada, é um diabo mesmo, porque o diabo faz e diz: olha, não fui eu, não fui eu, não sei, será que sou eu? Jesus disse: tu que está falando, né? Jesus disse: eu te conheço, rapaz. Tu está enganando a quem? A si mesmo. Tu que está dizendo, não estou falando quem é. É tu que está dizendo. Eu sei quem é tu. O Espírito de Deus conhece cada ser humano nessa terra, minha gente. Um escolhido de Deus não pode viver nessa dissimulação, com essas atitudes dissimuladas, de como fez, é igual o gato, né? O animal que suja, aí foi você, cachorro. Ele dá aquela cara de que parece que ele não fez nada. E muitas vezes a pessoa está fazendo a coisa errada e o Senhor diz: olha, está errado, você estava... Será que está errado mesmo? Que nada, Deus entende o que eu estou fazendo. Jesus disse: seria melhor para o tal nem ser virado gente. Alguém que pisa no sangue da aliança, seria melhor para o tal nem ter nascido. E quando eu leio esse texto, mas me bate uma dor na alma. É como Jesus disse: que desperdício de ser humano. Já pensou se eu viver como assim? Jesus disse: para que Sirlei nasceu? Nasceu para fazer essas besteiras? Melhor seria ele nem ter nascido. É como se Jesus tivesse arrependido de ter deixado eu vir a esse mundo.
É como se Jesus dissesse: porque eu poderia não ter nem deixado vir a esse mundo, seria melhor para ele, para viver desse jeito, roubando, matando, prostituindo, enganando, fazendo tudo que é errado, e ainda vivendo de forma dissimulada, como se fosse alguém que está vivendo certo, mas está vivendo errado. Alguém que deveria viver como um escolhido, mas está vivendo como um diabo e ainda é dissimulado. Tu que disseste, tu que está dizendo: será que sou eu? Será que sou eu que vai te trair? Claro, tu acabou de vender ele, acabou de receber dinheiro pelos interesses pessoais, chega na presença de Jesus e diz: sou eu, e ainda vai para a mesa da ceia. Jesus disse: o que me trai é o que mete a mão comigo no pão. Está sentado na mesa como o diabo e ainda é dissimulado. Olha que atitude perversa, o nível da maldade do cara. Está na comunhão, está na mesa, está com os companheiros, está com o amigo, está com Deus, e está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Os discípulos, quando viu Judas levantar e sair, os amigos deles de 3 anos e meio pensou que ele ia ir comprar pão. Não, ele foi lá buscar o sacerdote e dizer: olha, ele vai para o Monte das Oliveiras e eu vou traí-lo com um beijo. A quem eu der o beijo, prende, pode sentar a marreta, porque é ele mesmo. Porque eu já não quero mais saber desse Jesus, não. Eu abri mão de ser escolhido dele para mim pouco interessa. Para vir a esse mundo, eu não quero, não. Eu queria que ele fosse rei, sentasse no trono. Eu queria que ele fizesse uma revolução aqui em Israel. Eu já vendi mesmo. Olha o caráter do cara. Olha só aqui, veja comigo em João capítulo 13, versículo 26. Olha só, versículo 26. Jesus respondeu, porque perguntaram: quem é, Senhor, que vai te trair? João perguntou. João 13, 26, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. É aquele que está aqui na mesa da ceia. E Deus, Jesus, a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele de novo Satanás. Satanás já estava com livre acesso no cara. Satanás mais uma vez entra em Judas, agora na mesa da ceia. O cara come um bocado de pão molhado e Satanás o engole de vez. Ele engole o pão e Satanás o engole de vez. Agora aqui ele é deixado de escolhido. Cuidado, que é aqui na ceia que a gente somos provados, hein? É aqui na mesa que nós sabemos se nós somos escolhidos ou o diabo. Porque na hora que ele pegou o bocado de pão molhado, Satanás entrou nele. E aí Jesus olhou para ele e diz: o que tem que fazer? Fazei-o. Vai viver do jeito que você escolheu, porque aqui não é lugar para você. E você sabe qual foi o fim de Judas? Morrer enforcado. Tentar morrer enforcado, né? Muitos acabam na vida morrendo enforcado pelo seu próprio pecado, pela sua própria ganância. Muito perde a posição de escolhido, porque não é cargo eletivo, não é cargo definitivo para sempre, que você é escolhido ou escolhido para sempre. Não, Judas foi escolhido. Eu não vou ser escolhido 12 e um não virou diabo. Nós vamos participar da Santa Ceia. Jesus disse: eu escolhi 12, mas um na mesa virou diabo. Muitos têm se tornado diabos na fé. É duro o que eu estou te pregando, eu sei que é duro, mas eu estou aqui para te abrir os teus olhos. Porque Jesus disse: nenhum do que o Pai me deu se perdeu, senão o filho da perdição. Jesus chamou ele de filho da perdição. É filho. Quem se assenta à mesa é o quê? Não é filho? Não é alguém especial? Jesus disse, mas ele preferiu o caminho dele. A Bíblia fala de para se cumprir as Escrituras, fala de um traidor. Fala que alguém iria planejar a morte de Jesus. Precisava ser Judas? Não.
Tem muita gente dentro da igreja, com todo respeito, que está vivendo como o diabo, perturbado e perturbando os outros, desgraçando a vida dos outros, arruinando a vida dos outros. Tem cara de anjo, mas é demônio, é traidor, é dissimulado, te dá a paz, mas te mete a faca pelas costas. Participa da ceia, mas te come lá fora, na língua. Está vivendo como o diabo, não é escolhido. O fim do diabo é o lago de fogo e enxofre. O fim de Judas foi caótico. O cara morreu perturbado, o cara saiu da frente daquele momento, voltou para o templo, pegou o dinheiro, jogou e disse: traí sangue inocente. Foi na angústia existencial dele para uma forca. Tentou se enforcar, o galho quebra, o cara cai no chão, o intestino dele sai para fora. Termina na vida na desgraça, no escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Foi escolhido para fazer parte dos 12 apóstolos, que vai sentar nos 12 tronos, mas ele abriu mão disso por um momento de tempo aqui. Muitos, por causa de uma mulher e uma noite de sexo, está perdendo o chamado de escolhido. Muitos, por causa de dinheiro e correr atrás da fama e de poder, de posição, estão deixando de ser escolhido de Deus. Está vivendo no ministério de Jesus, mas é um diabo. Não como escolhido. Não como escolhido. Escute o que eu estou te dizendo. Judas andou 3 anos e meio, foi até a ceia, vivendo como o diabo, com o nome de escolhido, mas agindo como o diabo. Tem gente caminhando com Jesus, ceando com Jesus, tem nome de escolhido, mas está vivendo como o diabo. Porque quando sai da ceia aqui, quebra o pau dentro de casa, briga, xinga. Sai daqui, não perdoa, arrancou no coração, está comendo para a própria condenação. Está comendo e bebendo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, quando vocês se assentar à mesa, porque você é especial, você é um ministro do reino de Deus, você é filho no reino de Deus, espere uns pelos outros, sirvam uns aos outros, vivam como escolhido e uma escolhida de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos participar agora da Santa Ceia. Você ouviu a palavra? Como você está vivendo? Como você está vivendo como escolhido? Jesus disse, foi Ele que falou: eu não vos escolhi vós os 12, e um se tornou diabo. Um se tornou diabo, por escolha própria, por interesses pessoais, por projeto pessoal. Não quis abraçar o projeto de Jesus. Não quis dizer, vou abraçar o projeto dele e vou até o fim. Porque se eu abraçar o projeto dele, ele me dará o lugar de posição que eu tenho. Se você for até o fim, como ele disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não venda os teus princípios, não se venda às influências do diabo, porque quanto mais você se vende às influências do diabo, uma hora ele vai dominar você, e você não vai conseguir mais sair desse looping vicioso. Isso vai se tornar uma prática recorrente na sua vida comum. Isso vai se tornar natural na tua vida. Então você vai dobrar os teus joelhos agora no teu lugar, sentado, em pé. Fala você com Deus. Vê como você tem agido.